Oi, eu sou Marina e nesse vídeo eu vim falar sobre as leituras que eu fiz em novembro. Digo desde já que novembro não foi um mês muito bom para leituras, né? Eu tô assim meio que em fim de semestre, então as coisas estão um pouco complicadas. Eu li mais coisas para faculdade do que, enfim, coisas de lazer, né? Fiz menos leituras de lazer. Mas, enfim, foi um mês bom mesmo assim, sabe? Mesmo que eu só tenha lido 5 livros. O primeiro livro que eu li foi Iracema. Sim, Iracema, do José de Alencar. Eu gostei muito, achei que fosse um livro super difícil, sabe? Que fosse uma leitura super densa, porque eu já tinha lido o primeiro parágrafo, se eu não me engano, foi até numa matéria. E a gente meio que estava analisando só esse primeiro parágrafo e eu pensei, meu Deus do céu, esse livro deve ser dificílimo. Mas não, Iracema, assim, a escrita de José de Alencar é muito gostosinha. Eu acho que o que deixa a leitura um pouco mais lenta, talvez, sejam os vocabulários indígenas, né? Então, assim, tem muitas palavras em tupi, e aí ele bota lá faz meio que um glossário, né? Bota o significado. E aí isso, às vezes, acaba arrastando um pouco a leitura. Mas é, assim, um romance super levinho, na verdade. É muito tranquilo de ler. Então, assim, se você, sei lá, estiver na escola e tiver que ler Iracema, eu até recomendo, assim, a não ser que seja muito importante que você não entenda o significado, assim, vai pulando. Assim, juro pra vocês, vai pulando a parte que ele vai explicando todo o vocabulário, porque às vezes não precisa, você consegue entender pelo contexto. E a leitura acaba ficando mais fluida. Mas, assim, gente, Iracema é super um insta-love, sabe? Eu não tava esperando isso. Mas é muito insta-love. E, enfim, é bonitinho. Assim, as pessoas têm alguns problemas, né, com Iracema, porque, principalmente a galera indígena, né, porque Iracema é basicamente a história de uma indígena que trai a tribo, né. Enfim, isso é meio pesado, né, ela basicamente é uma história de traição. Mas ainda traição por conta de um homem branco, né? Um português, literalmente. Mas eu acho que em termos de alegoria... Eu acho que em termos de alegoria é plausível, sabe? Acho que é muito plausível. Até porque ninguém quer fazer uma alegoria de fundação do Brasil, né? Com, assim, muita violência, uma coisa muito sanguinária. Claro, a gente quer ler uma história de amor, né? Então, enfim, eu acho que enquanto alegoria Iracema é muito interessante. E podia ser pior, sabe? Podiam ser, sei lá, 2 gêmeos mamando numa cachorra, que nem na Itália. O segundo livro que eu li foi A Rainha Vermelha, da Victoria Aveyard, acho que esse é o nome dela. Eu não tenho mais o livro aqui, porque foi um livro que eu peguei emprestado da Júlia. Júlia, se você estiver vendo esse vídeo, muito obrigada. A Júlia é uma amiga da minha irmã. E, enfim, foi uma leitura muito gostosinha, que vai falar dessa sociedade fantástica em que tem a corte, ela é formada por uma galera de sangue prateado, né, que são os prateados. E os vermelhos, que são a galera que tem sangue vermelho, eles são, assim, meio que a plebe, né, e, assim, tem muitas dificuldades, né, eles basicamente não têm luxo nenhum, eles moram, assim, meio que num favelão. E é bem interessante porque essa mina os prateados têm poderes. E essa mina, que é a principal, a Mari, ela descobre que ela tem poderes também, mas ela ainda tem sangue vermelho. E, enfim, é bem interessante. Eu gostei muito porque ele fala bastante sobre a política da coisa, né? E, enfim, essa questão política de reinado a gente dá para associar diversos movimentos históricos, emblemáticos. Então foi bem interessante por causa disso, né? Eles meio que querem fazer ali uma revolução. E aí tem pouco romance, na real, assim, muito menos romance do que eu esperava para um livro YA. Então eu gostei bastante. Eu fiquei meio em dúvida, assim, porque é uma série de livros, eu achava que fosse uma trilogia. E eu fiquei meio em dúvida, pensei, será que eu leio o resto? Mas eu, assim, acho que eu não vou ler, por mais que eu tenha gostado da história e tudo mais, que eu tenha gostado até bastante, mais do que eu achei que eu fosse gostar. Mas é isso, assim, fazer o quê? Tem muita coisa pra ler, né? E aí eu acho que eu
não vou ler o resto de Rainha Vermelha, os outros livros. Mas enfim, se você tiver lido Rainha Vermelha e acha que não vale a pena continuar, vale a pena ler a série inteira porque é muito legal e vai melhorar, e aí você comenta aqui, porque vai que, né? Vai que eu acabo gostando mais do que eu achei que eu fosse gostar de novo. Então, se você já leu aí a série, comenta pra mim. Ou se você também leu o primeiro e desistiu, me diz aí por quê. Também é bom saber. O terceiro livro que eu li foi uma releitura, que foi Inocência, do Visconde de Tonnerre. Eu gosto muito de Inocência, eu gostei da primeira vez que eu li já. E não faz muito tempo que eu li pela primeira vez, eu não li Inocência na escola, né? Não tive essa... Eu ia falar prazer, mas geralmente leitura de escola não é prazer, né? É um desprazer. Mesmo que a gente goste de ler. Eu não sei porque comigo foi assim. Mas enfim, eu reli Inocência. Inocência é basicamente essa história no interior do Mato Grosso, que vai esse cara que ele não é muito assim, ele é uma boa pessoa, mas ele é meio enrolado, né? Ele tem uma lábia, né? Ele diz que é médico, mas na real ele não é, mas enfim, ele cura lá a galera. E, enfim, ele vai ficar na casa desse cara, né, que é o Pereira. O Pereira tem uma filha, a Inocência, e ele acaba se apaixonando pela Inocência, mas a Inocência, ela tá prometida pra casar. Enfim, assim como Iracema, a Inocência também é romantismo, século XIX ali, então foi bem gostosinho, né? Eu acho que eu já falei aqui 1000 vezes que eu adoro fazer leituras relacionadas ao século XIX, livros oitocentistas. Essa é a minha praia, sabe? Eu fico muito, assim, contente quando eu faço esse tipo de leitura. Então, foi ótimo fazer essa releitura, na verdade. Eu achei que... Eu tinha a impressão que Inocência era um livro muito maior e mais denso, mas não. Eu acho que, até assim, foi melhor essa releitura do que quando eu li pela primeira vez. Então, foi legal. Assim, eu tô tendo várias experiências de releitura, na verdade. Tá sendo bem interessante, porque eu não costumo reler livros. Outro livro que eu li é um livro que eu quero, inclusive, trazer resenha aqui pro canal, porque ele é maravilhoso. Eu também li pra faculdade. E foi Ricardo e Vânia, do Chico Felitti. Se eu não me engano, esse livro é de 2018. Mas, enfim, é um livro bem recente. Inclusive, foi indicado agora pro Jabuti, foi finalista. E, assim, Ricardo e Vânia, eu não sei se vocês lembram, mas há um tempo teve uma matéria no BuzzFeed falando sobre o Fofão da Augusta e meio que descobrindo ali essa identidade, quem era esse cara, né, esse Fofão da Augusta, porque que ele tinha aquela aparência. E aí, quando teve o boom dessa matéria, o Chico Felitti é um jornalista, né, ele foi convidado pela Todavia para fazer um livro, mas ele não estava, assim, a história do livro não estava fluindo e ele decidiu voltar para essa história do Ricardo, que é o Fofão da Augusta. E saiu esse livro que é maravilhoso, assim, é bem jornalismo literário, mas é muito legal, é muito interessante. É um livro curto e é um livro, assim, muito fluido, porque ele basicamente vai entrevistando pessoas, tanto o Ricardo, né, quando ele ainda estava vivo, quanto as pessoas que conviveram com o Ricardo, né, conviveram com ele na cidade dele, né, em Araraquara, a própria família, e as pessoas em São Paulo, né, que, enfim, conheceram o Ricardo, tiveram um contato mais íntimo, às vezes até não. As pessoas que o Ricardo influenciou também, porque teve muita gente, inclusive a Cacá de Poli. E foi, assim, muito interessante. Foi uma leitura maravilhosa, uma das melhores leituras que eu fiz esse ano, talvez. E, enfim, eu vou ainda gravar resenha sobre esse livro aqui. E espero que vocês, enfim, gostem da resenha. Se alguém tiver lido também, comenta comigo, porque eu preciso conversar sobre alguém, preciso conversar mais sobre esse livro, porque ele é muito maravilhoso. E aí a última leitura que eu fiz foi Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, também é século XIX, romantismo. Eu gostei bastante, eu tava esperando uma coisa completamente diferente. A Maria Firmina dos Reis, ela é uma autora negra, né? E, se eu não me engano, ela escrevia no Maranhão, ela era maranhense. E eu fiquei, assim, muito impressionada, justamente porque eu tava esperando outra coisa, né? Mas já vai contar basicamente a história desses dois jovenzinhos que se apaixonam e
meio que não podem se apaixonar, a mãe da menina tá doente, ela tem um tio super malvado. Eu não sei, eu detesto essa palavra, mas ele é um cara assim, não é uma boa pessoa. E, enfim, eles meio que enfrentam esses percalços, e a mãe, sabe, morre, e como é que vai ser? Ela quer casar com esse jovenzinho. Mas a questão principal de Úrsula é justamente como ela retrata o negro dentro dessa sociedade, né? Porque, enfim, tem os escravos e como eles vociferam e eles têm uma voz para falar contra a escravidão, né? Então isso é bem interessante. Eu lembro que quando eu li o Estrada para São Paulo, da Mariana Chazanas, tinha muito essa coisa das personagens brancas falarem que, não, mas os negros, eles esquecem o passado que eles tiveram quando eles vieram pra cá, sabe? E assim, claro que a pessoa não esquece, né? Um evento traumático. Às vezes pode até esquecer de tão traumático que foi o evento. Mas enfim, ainda é uma marca, né? Ainda é uma cicatriz. Então, eu fiquei muito impressionada porque ela fala muito sobre isso já no século XIX, né? E tá tratando justamente sobre essa questão, tá humanizando essas personagens pretas. Então foi muito interessante, foi uma leitura assim bem emblemática, mesmo que eu esperasse um pouco mais, mas é porque eu já tenho essa visão anacrônica, né? Eu já fui com olhos de século XXI, mas mesmo assim é muito interessante, é muito impactante o trabalho que ela faz. E, enfim, tem outros contos, né? Eu li aquela versão das edições Câmara. E eles têm Gupeva, eu acho que é esse o nome. Mas, enfim, e aí tem uns poemas também. Os poemas foram bem interessantes porque ela fez alguns poemas relacionados à Guerra do Paraguai, né? A vitória da Guerra do Paraguai. E foi interessante porque, assim, esse é um momento meio vergonhoso, né? Que, enfim, foi meio que um massacre, né? Mataram crianças, principalmente nos últimos conflitos, né? Na Guerra do Paraguai, que já não tinha mais gente para lutar do lado do Paraguai. E, enfim, as crianças foram lutar, as mulheres, né? E os brasileiros acabaram matando todas essas pessoas. Mas ela faz esses poemas, né? Também tem uma questão da propaganda, se é que eu posso dizer assim, mas da política que envolvia na época, né? A gente não sabe muito bem como é que isso foi divulgado, né? Se foi só a vitória do Brasil, enfim, eu pelo menos nunca pesquisei isso. Então, se alguém até tivesse informação, por favor, me deixe aqui. Mas, enfim, foi bem interessante de ver também esses poemas da Guerra do Paraguai. E foi isso, eu ia falar até das leituras que estão em andamento, mas eu vou esperar pra falar no meu vídeo de leituras de dezembro, né, do que eu pretendo ler, se é que eu vou conseguir, porque eu separei muita coisa. Mas, enfim, não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal caso você não seja inscrito, e até o próximo. Tchau, tchau.